Fala pessoal do canal da Unique Pharma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu, Dr. Márcio Martins, um dos médicos aqui do canal da Unique Pharma, vou te falar sobre um ponto muito importante sobre a utilização dos hormônios, que é um parâmetro de exame, um exame laboratorial que nós precisamos ficar de olho, porque muito provavelmente esse exame irá se alterar se você faz a utilização dos hormônios. Mas antes da gente continuar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos levar informação de qualidade para mais pessoas. Um exame muito simples que deve ser feito em todas as pessoas que fazem uso de hormônios, pelo menos com uma frequência de 3 a 4 meses, é o hemograma. Um exame muito simples. E o que a gente vai olhar dentro desse hemograma? Nós vamos olhar dois parâmetros, a hemoglobina e o hematócrito. O que seria o hematócrito, Dr. Márcio? O hematócrito é a viscosidade do sangue. Então, se o seu hematócrito lá no exame está elevado e o hematócrito significa viscosidade, significa que a viscosidade do seu sangue está mais elevada. Se isso está acontecendo, significa que o seu sangue está mais grosso. E um sangue mais grosso facilita com que você tenha algum evento cardiovascular, um infarto, um AVC. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso e não deixar os valores ultrapassarem, porque o uso de hormônio aumenta. Isso é um efeito intrínseco de todos os hormônios, alguns mais e outros menos. Quando a gente observa lá no exame os dois parâmetros de hematócrito e hemoglobina, o hematócrito, o limite é 54 e a hemoglobina 18, certo? E é muito importante tomar cuidado com o fator hidratação, porque ele pode alterar o hematócrito. Então é muito mais fidedigno você ficar de olho na hemoglobina, ok? Doutor, mas todos os hormônios aumentam? Sim, todos podem aumentar, alguns mais e outros menos, como eu falei. E se chegar no limite, o que a gente tem que fazer? O cenário ideal, quando a gente chega nesse limite da referência, seria suspender o uso de hormônios, ou reduzir a dose, ou fazer uma sangria. Quando a gente fala de pessoas que fazem a utilização de hormônio, geralmente essas pessoas não vão cessar o uso. Isso é uma realidade, a gente precisa trabalhar com a realidade. Então, o próximo passo seria a redução da dose, porque isso pararia o estímulo do hormônio lá sobre a medula para a produção de hemoglobina, de células vermelhas. E o outro passo seria fazer a sangria, que geralmente é o que mais é feito aí no cenário do bodybuilding. Porém, fazer a sangria em excesso vai gerar um problema, porque se você faz a sangria, que é a retirada de um volume de sangue, para redução desse hematócrito, dessa hemoglobina, se você fica fazendo essa sangria com frequência, você vai ter um efeito rebote e aumentar a produção, acelerar a produção dos glóbulos vermelhos, porque seu corpo vai entender, pô, eu tô produzindo, mas o meu corpo tá tirando muito rápido, o que tá acontecendo? E aí é você que tá tirando com muita frequência, aí ele vai acelerar cada vez mais a produção lá das células vermelhas. Então, a sangria pode ser sim uma opção, mas nem sempre é interessante fazer, e na maioria das vezes é mais interessante a redução das doses e fazendo um acompanhamento com esse hemograma. Sendo bem sincero, na minha prática clínica eu percebo isso muito pouco, porque eu sou muito consciente. E pessoas normais como nós, seres mortais que não vamos para o Mr. Olímpia, nós temos que ser conscientes. E mesmo sendo consciente ainda pode acontecer mais menos. Mas se você é uma pessoa que exagera com o uso do hormônio, muito provavelmente o seu hematócrito, a sua hemoglobina já passou, vai passar ou está acima dos valores ideais de referência. Então é um parâmetro que você precisa tomar bastante cuidado e é muito simples. É só você fazer um hemograma que você vai descobrir se isso está acontecendo ou não. Quando a gente pensa em fazer fórmulas manipuladas para redução de hematócrito, de hemoglobina, não vai ter nenhuma extremamente eficaz, infelizmente, para ir lá e reduzir aquele valor para a gente e diminuir a chance de eventos cardiovasculares. Existem algumas formulações que a gente usa aí, como, entre aspas, prevenção, né, para deixar o sangue mais fino, para ficar mais fácil o seu entendimento, mas o maior cuidado precisa ser com as doses. Se houver a necessidade de sangria, fazer a sangria, mas não com muita frequência. E ter um grande bom senso em relação a precisa tirar o hormônio, precisa reduzir a dose, a gente vai fazer isso. Porque é a sua saúde que está em jogo. Então, você que usa hormônio, você precisa prestar atenção nisso. Se você não faz acompanhamento médico, muito provavelmente você nem sabe do que eu estou falando. Então, faça acompanhamento médico, procure fazer uma consulta médica e o médico vai te orientar sobre isso, certo? Dicas para que você não tenha problemas com o hematócrito ou pelo menos reduza a chance de ter problemas. Não exagere nas doses, não use doses cavalares. Quanto maior a dose, maior o estímulo para a produção lá das células vermelhas e, consequentemente, maior esse aumento. Combinado? Se você ficou com alguma dúvida sobre hematócrito, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.